Boa noite com Jesus para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através desta programação que leva a palavra de Deus até o seu lar. Às vezes você está dentro do carro, trabalhando, no seu serviço, mas está ouvindo a palavra de Deus. Deus está aí com você também, meu irmão, minha irmã. E para nós é uma grande satisfação poder estar com vocês mais uma vez. E desta feita nós estamos com o tema Por que batizar no nome do Senhor Jesus Cristo? Por que batizar? Então, esse vai ser o nosso tema esta noite. E nós estaremos discorrendo. Estou aqui com os irmão Sanael Borges, dá o seu boa noite, meu companheiro. Amém, irmão César Henrique. Boa noite com Jesus, amados irmãos, que Deus os abençoe. E é um prazer muito grande estar aqui
participando dessa programação, né? Ainda mais com esse tema tão maravilhoso. Por que batizar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Vai ser um privilégio, está sendo um privilégio muito grande para mim estar aqui. Que Deus venha nos abençoar no decorrer dessa programação. Amém. Amém. Também temos o irmão William conosco. Também possa dar o seu boa noite, irmão William. Boa noite com Jesus, irmão César Henrique, irmão Sanael e a todos que nos acompanham pela internet. Esse tema é um tema, bem dizer, um dos mais principais da Bíblia, que vai ser discorrido hoje e vai ser só bênção. Amém. Quem estiver assistindo a gente vai poder estar sanando muitas dúvidas, né, irmão César Henrique? Amém. Exatamente. E lembrando que essa programação, esse programa tem a direção e a supervisão do pastor Isaías Alves dos Santos. Vamos ler a nossa escritura oficial, que se encontra em São Lucas, capítulo 24, verso 44 e 45. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém? Grande Deus, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra, Pai. Mas o grande ensinador é o Teu Espírito Santo. Ele, ó Deus, é que pode abrir a palavra para nós. Porque se o Senhor estivesse aqui fisicamente, o Senhor abriria. Mas nós cremos que o Teu Espírito está. E é Ele que vai abrir a palavra para nós. Vai abrir a palavra para aqueles que estão acompanhando através da internet, para que eles possam compreender as Escrituras. Porque nelas tem vida eterna, Senhor. O Senhor mesmo disse isso. Não estamos aqui, ó Pai, para causar um debate ou para causar contenda, discussão, mas estamos aqui para mostrar a palavra. Estamos aqui porque o Senhor disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então é por isso e para isso que estamos aqui, ó Pai, para mostrar a Tua palavra, não a minha, não a de homem algum, mas sim a Tua palavra, porque dela, só dela é que vem palavra de vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, entregamos essa programação nas Tuas santas e preciosas mãos, nos dá a Tua inspiração, a Tua unção e cumpre o propósito, ó Deus, em nós mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir o hino Reflexão com o irmão Lucas Araújo. Podei vos assentar. Ninguém quer acreditar que terá o seu final. Sonhando querem viver, mas eu quero só saber até quando você pretende assim viver. Põe a mão no seu coração, veja
Veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o teu orgulho, o teu sonhar. Uma porta vai se abrir, onde tudo registrado está, como está o seu proceder. Será que vale a pena rever? Procure refletir o seu viver. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, o seu sonhar. O bom mestre te convida, desperta e venha navegar. O barco é o Evangelho, o remo é fé no Salvador. Venha logo, te convida para celebrar. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode o teu orgulho, o seu sonhar. Põe a mão no seu coração, veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar o seu orgulho, o seu sonhar. O seu Irmãos, nós vamos dar início então à nossa programação aqui, né, o nosso tema. E assim, vendo aqui, nós vamos por uma parte que eu quero pegar aqui sobre batismo, o significado, né, da palavra batismo. Porque para você, talvez, que quer entender um pouquinho do que é batismo. Batismo, ele vem do grego, que significa baptizo, que significa mergulhar.
imergir, submergir. Ou seja, não é simplesmente jogar 3 pinguinhos na cabeça. Não é simplesmente molhar a cabeça. O sentido da palavra, a palavra batismo, o sentido etimológico dela, significa imergir, ou seja, mergulhar. E nós vamos entender também, acerca do batismo, que o batismo ele é para arrependimento. Veja a coisa. O único que foi batizado e não precisou se arrepender chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele foi simplesmente batizado porque o cordeiro, como ele era um cordeiro, que tinha que ser levado ao matador, então tinha que ser lavado. Por essa razão ele foi batizado, mas ele não tinha que se arrepender de nada. Porém, todo homem, toda a mulher, ele precisa ser batizado. E outra coisa, não há necessidade de batizar criancinhas, nenezinhos. Por quê? Porque eles não têm do que se arrepender. Eles vieram ao mundo, mas são as criaturas mais puras que existem. Então, só para você entender um pouquinho do significado do batismo. O batismo é para arrependimento. O batismo significa que a pessoa estava vivendo uma vida e agora ela vai viver outra vida diferente. É aquele que bebia, não bebe mais, aquele que fumava, não fuma mais, aquele que prostituía, não prostitui mais. Ou seja, ele deu meia volta daquele caminho, daquela vida que ele estava vivendo. E já uma criança não tem que se arrepender de nada. Ela só vai se arrepender, só vai começar a dar conta dos seus atos a partir do momento que ela atingir 7 anos de idade, que é a idade da consciência. Então, só para nós fazermos essa base, né, irmão William, irmão Sanael, do significado do batismo e o porquê do batismo. É importante ser batizado. É importante isso. Porém, tem que ser batizado de uma maneira correta. E é isso que nós vamos ver um pouquinho nessa noite com a ajuda do Senhor. Então, irmão Sanael, agora é contigo. Amém, irmãos. É sempre muito bom estar aqui, ainda mais falar da palavra de Deus, né? A gente entra traz uma satisfação nos nossos corações, como também um temor. Porque a gente tem que saber do que está falando. E para falar das coisas que nós vamos falar, ela precisa de uma base. Não é de um entendimento próprio do homem. Se for pelo entendimento do homem, já tem alguma coisa errada. Já começa errado aí. Então, nunca é do entendimento do homem, não é por intelecto. Não é pela sua razão, por aquilo que ele vê e acha que deve ser. Mas Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou a base. Ele deixou a base correta para a gente seguir. Então, vamos começar então lá em Mateus 16, a partir do verso 13. Ele está dizendo assim: e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, em outras palavras, falaram assim: quem que eles estão dizendo que eu sou, né? Aí uns começaram a responder, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu então para vós? Aí Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí aqui é o fundamento da igreja. Aqui é onde nós estamos baseados. E Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra,
Que pedra é esta que ele está falando? A pedra da revelação. Aqui está dizendo o fundamento da igreja. É por revelação, não por entendimento nosso mesmo. E aqui nós não estamos por entendimento nosso. Nós estamos através da revelação. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele dá a chave para quem? Ele dá a chave para Pedro, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, os irmãos, guardem isso também. Nós vamos ver lá na frente. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, vamos falando um pouquinho sobre essa edificação. Vamos lá em Mateus 7, um pouquinho. O próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre o alicerce, sobre a edificação. Vamos ver o que ele fala lá? É 7:24. Ele está falando sobre essa base. Olha, irmãos, você vê que contra fato, não há argumento. Vamos ler o que ele fala. Ele falou da base da revelação, vamos ver o que ele fala sobre a edificação. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Então é importantíssimo a gente estar edificado sobre esta rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então a gente viu, e quem que é essa rocha aqui, né? Ele está falando da palavra, né? O irmão teria alguma coisa para acrescentar nesse ponto aqui? Sobre a edificação? Sobre a edificação. Bom, o que acontece sobre Até o próprio irmão William. Sobre a base, como o irmão Sanael estava falando. Se nós olharmos para Efésios 2:20, aqui você vai encontrar qual é essa edificação. Vamos lá para Efésios 2:20? Efésios 2:20. Paulo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, você tem que saber qual é essa edificação. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém. Aí, irmãos, tá saindo, né, irmãos? Irmãos, aí nós voltamos lá de novo em Mateus 16. Mateus 16. Vamos lá em Mateus 16, eu quero mostrar isso. Vamos lá novamente, Mateus 16. Ele está falando aqui da rocha, né? Ele fala da rocha. Agora, a rocha aqui, quem que era essa rocha aqui que ele falou? Ele não chamou essa rocha, quer ver? Vamos lá. Pois também eu te digo que tu... Não. Bem-aventurado és tu, os varjões, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, essa pedra. E lá em Efésios está falando da rocha, que está edificado, que é um fundamento. Aqui ele está falando que é a palavra, que é o próprio Deus revelou a Pedro.
E ele edificou sobre essa revelação dada por Deus. Então, Deus é essa revelação, é esse fundamento. Não é? Não, e aqui você vê que Paulo ainda fez questão, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, ele não falou pedra? Então, Cristo é a pedra. É a rocha. É a rocha. E nós estamos edificados em cima dela. Mas tem que estar sobre os apóstolos e os profetas. Mas a pedra, a rocha, É Cristo. ele. É Cristo. E eles estavam firmados justamente sobre esta rocha. A igreja estava firmada lá. Então, nós voltamos aqui. Então, aqui a gente está falando da edificação. Isso. Agora, vamos ver quem é essa rocha. O Consolador. Né? Quem é esse Consolador? Que estava revelando para eles. Porque aqui ele falou, isso foi meu pai que revelou, que tu revelou, Pedro. E o pai estava dentro dele, que revelou para ele aquilo. Né? Mas olha aqui, que você falou quem que é a rocha. Romanos 9, 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Ah, mas como? Se ela é uma rocha de tropeço e de escândalo, mas quem crê nela não é confundido? E aí, irmão William? O que você fala disso, irmão William? Como o irmão Sanael começou dizendo, né, contra fatos não há argumento. Aqui nós vamos desenrolar essas escrituras, mostrando dentro da própria palavra de Deus, a própria Bíblia, Cristo nos respondendo. Nós não estamos colocando interpretação de homem, que é o que a maioria fazem. Lê, vê o que está escrito e ainda tenta torcer. Nós estamos só mostrando, deixando a própria Bíblia explicar, o próprio Cristo responder. E nós, com certeza, estamos causando sede. E quem ficar até o final, que a gente vai bem devagarzinho, para a gente poder mostrando passo a passo quem que é esse Consolador, qual é o batismo correto, e nós vamos desenrolando bem devagarzinho, né, irmão César Henrique? Vamos agora para o bom Sanael, que vai mostrar agora quem que é o Consolador. Vamos lá, a gente leu então Mateus 7. Mateus 7 está falando lá, por todo aquele pois, que escuta essas palavras, as minhas palavras, e as práticas semelhar-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Aí vamos lá em João 15, ali, a partir do verso 3. Vamos ler todo. Eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e a limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra. Olha só. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, e se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Está falando sobre edificação também, né? Está mostrando a edificação. Vamos ver que é 7, deixa eu olhar. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Está mostrando, então, Jesus estando em nós. Aí você volta de novo lá em Mateus 16, 13. Quem que é o que revelou para Pedro? Não era o Pai? E agora ele está falando aqui dele estar. De que maneira ele estaria então em nós? Qual que seria a maneira que ele estaria em nós? E a base da revelação é o Espírito Santo. É Ele que vai mostrar para nós e revelar as Escrituras para nós. Não tem discussão nisso. Aí ele vem cá e fala, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Tem outra Escritura que o irmão disse, que dá para acrescentar aqui. O irmão lembra? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 26. Mas aquele Consolador, o 14, 26.
aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora aqui, irmão Sanael, que interessante. Se a gente pegar aqui nesse mesmo capítulo que você está lendo, que São João 14, né? Que você estava falando do 16, depois você entrou no São João 14. Disse-lhe Judas, esse é o 22, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem e que has de manifestar a nós e não ao mundo? Olha a pergunta. A manifestar, fazer conhecer. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vamos partir por aí. Se ama a Deus, guardará. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A minha palavra. E meu Pai o amará. Olha aqui. Guarda a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aí vem aqui, mas espera aí. Então Deus e Jesus ia morar no homem. Duas pessoas morar numa. Fica difícil, né? Agora, mas Jesus está falando: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, mas aqui então já é ter 3. Então teria que vir 3, então. Teria que vir a Trindade. Amém. Foi muito bem lembrado e muito bem colocado. Porque isso aqui define muitas coisas agora. Muito bem colocado. 3? Ué, então tem que vir 3, então, para fazer morada em nós. Porque Jesus falou que o Espírito Santo viria. Depois que Jesus está falando que o Pai vai vir mais o Filho. Então tem que vir a Trindade em cima de nós. Aí. Nós temos que ter, então nós temos os 3. Aí não tem como, né, irmãos? Aí essa Trindade, praticamente, né, você vê que não tem como 3 morar dentro de você. 3 seres. 3 seres. 3 e o que desce em nós? O que está em nós hoje? É só um só. É o Espírito Santo. O Espírito Santo. É tremendo. Isso, os irmãos vai vendo isso. Mas essa é a base. Esse é o fundamento. Essa é a edificação da igreja. Fora disso, está errado. Fora, o próprio Pedro vai falar isso lá em Gálatas 1:12. Paulo vai falar isso lá em Gálatas, né? Gálatas 1:12. Não, ele antes um pouco. É Gálatas. Irmãos, abre. Quando ele fala assim, aquele que será anátema? É o 9. É o 9, né? É o 9. O irmão leu ele, eu creio, não foi? Isso. Não, mas o 8. No 8 ele já mostra. Isso. Porque lê para nós, irmão. Ele diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, pensa bem, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos agora de novo, olha Paulo batendo e rebatendo o prego. Também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Mas Paulo, por que você fala isso, Paulo? Aí vamos seguir mais um pouquinho. Por quê? Verso 12. Não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mateus 16. Aí com isso, olha, ele estava sobre esse fundamento. Ele não recebeu de homem algum. Não foi obra dele, não é obra da mente dele, do sangue dele, não é nada disso. Ele estava sobre o fundamento. Isso é importantíssimo a gente entender isso. Qual tipo de fundamento nós estamos firmados? Qual é o fundamento? É o fundamento da teologia? É o fundamento das suas próprias razões, daquilo que você pensa? Não, Deus nunca, os homens, os apóstolos, os profetas, todos esses homens dentro da Bíblia,
nunca trabalharam em cima daquilo que eles mesmos pensavam. Se a gente for olhar lá no passado, se a gente for lá para o passado e for olhar a promessa que Abraão recebeu, se ele olhasse para a condição própria sua, que situação ele estaria se ele olhasse para a sua condição? Mas não, ele estava sobre uma base. Ele recebeu uma revelação, você terá um filho. Pronto, então está estabelecido. Agora, na situação dele lá, ele poderia questionar. Do mesmo jeito foi na arca. Nunca havia caído uma gota de água dos céus. Mas Noé recebeu uma revelação. Noé recebeu uma ordem dada direta por Deus. E ele estava firmado em cima dessa revelação. Vai chover e você construa a arca. E ele poderia questionar, irmãos. Ele poderia, tinha os mesmos questionamentos que o povo daquela época tinha, Noé também tinha. As coisas que aquele povo vivia, era a mesma coisa que Noé vivia. Porém, ele estava edificado aonde? Ele estava edificado sobre uma revelação dada por Deus. Por Deus. Então, Deus sempre trabalhou desta maneira. Sempre trabalhou dessa maneira. Ele sempre revela para o homem. E o homem é firmado sobre essa base da revelação. Ele faz dessa maneira. E olha aqui, irmão Sanael, irmão William, como é que as coisas vão se abrindo, né? Tinha batismo no Velho Testamento? Vocês encontraram batismo no Velho Testamento? Tinha, irmão? Tinha. Como é que era feita a remissão dos pecados? Era o cordeiro, o sacrifício, o sacerdote, imolando ali o cordeiro, o pecador punha as mãos ali sobre o cordeirinho, sangrando, e ali era feita ali. Agora, no Novo Testamento, Jesus nem havia pisado ainda na terra. A Bíblia diz aqui, em Marcos capítulo 1, verso 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Mas espera aí, que profeta, nenhum dos profetas pregou isso, nenhum dos profetas falou disso. Como é que João apareceu lá e começou a batizar o povo, gente? Aí, se perguntasse para João, então você está ficando louco. Foi o que aconteceu. Não, e batizando para perdão dos pecados. Não, João, peraí. No perdão dos pecados é lá no... É o cordeirinho. É o cordeirinho. Mas ele estava falando do que estava por vir. Ou seja, João já tinha aqui a revelação, porque estava no deserto. E olha aqui que ele chega a dizer isso aqui. Eu achei tremendo isso aqui, ó. E pregava João dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Mas que coisa, isso aqui para mim agora ficou novo. Não tinha batismo no Velho Testamento. E João apareceu batizando. Foi o primeiro profeta que apareceu batizando o povo. É bom, né, essas coisas, né? Quando vem assim, a gente fica feliz de ver essas coisas. Não é, irmão William? Fala aí para nós. Justamente. São questões como essa que vai abrindo o leque. E sem fugir do tema, sem fugir da palavra. Como o senhor falou ali no livro de João 14, 26, ele explica quem é o Consolador que ele enviaria. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. No nome de quem? No nome de quem? Ia vir um outro Consolador, que é o que eles creem? Como o senhor falou, vai vir 3 pessoas morar dentro da gente? Não, não. A coisa vai bem mais além. É só questão de revelação. E isso aqui vai bem mais profundo. Inicialmente, nós estamos falando sobre o fundamento da igreja, como começou a igreja, e sobre Jesus e o Consolador. Mas ela vai entrar mais, né, irmão Sanael? Vai entrar agora. Aí, agora a gente vai ver. Nós leu lá Gálatas. Paulo falando lá, né, sobre o fundamento, sobre, além do que eles pregavam, era anátema.
logo em seguida ele fala, não recebi de homem algum, mas isso, né, eu recebi de Deus isso, em outras palavras. Ele recebeu do próprio Criador. Então, o que ele falava, ele não falava de si próprio. Agora, Paulo, ele não andou com Jesus Cristo. Ele não esteve com Jesus Cristo. Ele não esteve fisicamente, ele não esteve. A situação de Paulo, que depois se tornou Paulo, mas antes era Saulo. E o que Saulo era? Ele era um perseguidor daqueles assim chamados cristãos. Bom, a gente tem que ver esses detalhezinhos. Você vê, enquanto ele não foi nesse fundamento, ele era um perseguidor. Ele perseguia aqueles. Olha, e ele pedia. Ó, você vê, vamos lá em Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Olha só a situação que ele estava. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha o que ele pediu ao sumo sacerdote. E ele estava com... A gente tem que lembrar que quem que foi o doutor de Saulo, que ensinou Saulo? Foi Gamaliel. É um dos maiores... Na época, um dos maiores mestres. Dos maiores mestres da época. Ele foi ensinado por Gamaliel. Aí, olha que você vê, olha a convicção que ele estava, mas em cima da base da teologia, de um homem que o ensinou. Ele não estava ainda na base correta que Deus, foi o próprio Deus, criou. Aí ele falou, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzissem preso a Jerusalém. Ele estava convicto indo com essas cartas, né? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Agora começa a mudar tudo, né, Paulo? Ele, nessa convicção, fala desse jeito lá em Gálatas, mas vamos ver o que Paulo passou. E caindo em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? E ali ele já reconheceu, na hora ele já reconheceu. Ele poderia ter falado, que luz é essa? Que voz é essa que está me falando? Mas ele já sabia que era o Senhor. Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Aí agora ele já está sendo estabelecido na base. Agora ele já está sendo edificado nessa base. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora, cadê o Gamaliel aqui? Cadê ele? E os varões que iam com ele pararam e espantados e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta-te em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito, ou teus santos em Jerusalém? Estava com medo, em outras palavras, né? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para atender a todos que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Oh, Jesus, agora começou o processo do antigo Saulo, agora de Paulo. Começa o processo dele sendo edificado sobre
esta rocha. E olha que interessante aqui, ó, quando ele estava diante do rei Agripa, em Atos 26, ele contou essa experiência, narrou, eu não vou ler toda ela, mas eu quero ler aqui do 18. Olha que Deus falou para ele: para lhes abrires os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Ó, para abrir os olhos. Ele não foi aberto os olhos? Aí Deus falou para ele: agora então você vai abrir os olhos deles. Como seus olhos foram abertos, agora você vai abrir os olhos deles. E o interessante é que, se a gente for lá, me parece que é Filipenses, ele fala que todo aquele ensinamento que ele adquiriu antes, ele diz assim: eu considerei esterco. Isso aí é muito forte. Ele diz esterco, ou seja, descartado ali, serve para adubar. Mas isso aqui que ele recebeu do Senhor, ele usou isso aqui de uma maneira poderosa. Isso aqui ele não descartou, ele descartou aquilo que ele tinha recebido de homem, mas o que ele recebeu do Senhor não. Foi diferente. Aí agora nós criamos a base, né, irmão? Nós viemos à base agora. Agora vamos escutar um hino. Após o hino, Vaso de Alabastro, cantado pela irmã Ruth Gonzaga. Vamos escutar o hino e posteriormente nós vamos vir com o tema do dia, da noite mesmo. Vamos escutar. Canta para nós, irmã. Só quem conhece a grandeza do perdão pode aos pés de Jesus Cristo se prostrar e, como um vaso de alabastro em suas mãos, o perfume totalmente derramar. Só quem provou da superabundante graça sabe o motivo que eu louvo ao Senhor, pois a minha alma tão ferida, encarcerada do vil pecado, Jesus Cristo resgatou. Meu vaso de alabastro, eu quero quebrar, pois provei do teu perdão, provei do teu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era. Deus mudou meu coração. Quem alcançou ao pé
pode entender o valor de ser fiel, pois recebeu do Supremo Rei da Glória a vitória de estar com Ele lá no céu. Que recebeu de Deus perdão, misericórdia, pode com fé também doar perdão, pois reconhece Deus mudou sua história ao derramar amor, mudou seu coração. Meu vaso de alabastro, eu quero quebrar, pois provei do teu perdão, provei do teu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era. Deus trocou meu coração. Meu vaso de alabastro, eu quero quebrar, pois provei do teu perdão, provei do teu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era. Deus trocou meu coração. Aleluia! Cantou para nós esse maravilhoso hino, o Vaso de Alabastro, a irmã Ruth Gonzaga e a irmã Raquel Carvalho. Deus continue abençoando as nossas irmãs. Mas, irmão William, vamos continuar aqui com o nosso assunto, e agora é contigo. Depois de uma base bem estruturada dessa, agora nós vamos chegar à questão do batismo, né, que está em Mateus 28. Eu vou começar do 16 a seguir, mas é interessante para quem está em casa depois ler o 28 todo e os demais que a gente vai citando aqui para ter um entendimento melhor. No verso 16, começa assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, estavam na Galileia, para o monte em que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui o texto ele traz a fala de Jesus, e se a gente for prestar atenção e levar pelo lado do português, aqui está no singular, não está no plural. Batizando em nome. Jesus Cristo pediu um nome. E ele cita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um nome que iria entrar nesses dois títulos, e um é o que Deus é. É o atributo dele, né? E se fosse para batizar nos 3 títulos, ele colocaria no plural nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se não repetia a palavra nome, né? Nome do Pai, nome do Filho e nome do Espírito. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É a que está na Bíblia. Não é torcer a Bíblia, é simplesmente o que Jesus está falando. E aqui o texto finaliza com amém. Ele não finalizou com os discípulos saindo batizando ali, a partir daquele momento ali na Galiléia, e saiu batizando todo mundo, não. E agora, a complementação dessa conversa ela vai vir aqui no livro de Lucas. Alguns irmãos quer ler a parte de Lucas? Qual que é Lucas? Lucas 24. Isso, ressaltando, quem tiver em casa depois marca e lê o 24 completo. Isso, mas pode ler a partir aqui praticamente do 47, né? Pode ler então, irmão. Vou ler o 47, irmão. Vamos pegar do 44, não? Pode ser. Vamos lá, então, do 44. Disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas, nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: ainda está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E eu, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessa coisa sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ou seja, antes deles começarem a executar a ordem de Jesus, eles tinham que ser revestidos de poder. Poder. Que vinha de Que onde? vinha do céu do Pai. Eis que vos envia a promessa do Pai, mas vocês têm que ficar lá em Jerusalém. Que é o Consolador. Consolador. É o que iria consolar eles, né? Aí agora, E a questão que eu falei de Galiléia, eles estavam reunidos no monte da Galiléia. E a ordem de Jesus foi o quê? Começando por Jerusalém. Eles não saíram batizando, não. Eles iriam para o cenáculo e aguardar a ordem do Pai. E ela é tão expressa quando ele diz aqui na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se a gente pegar o Salmo 22, ali relata o que ia acontecer com Jesus Cristo. Né, irmão? Relata, já Exato. estava escrito. Simplesmente eles não viram. Não que conseguiram Jesus ver. pronunciou as mesmas palavras. Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me Justamente. desamparaste? E olha aqui, irmão William, irmão Sanael, como que as coisas vão encaixando. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus falando também com eles. Ainda estando com eles. E Jesus não tinha aqui- subido ainda. Aqui, tá certo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Olha aqui a coisa. Vocês têm que receber, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí depois Jesus enfatizou novamente. E o interessante é que no 7 ele diz assim para eles:
não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Que coisa, né? Mas qual que é o dever de vocês? Fica lá em Jerusalém, que lá vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí é o Consolador. Aí é o João 16, aqui Jesus repetindo para eles em outras palavras, certo? Justamente. Aí agora vamos para Atos 2. A gente tem que entender que Mateus 28, 19 era uma ordem também, né? Ordem. Foi uma ordem dada. Uma ordem Não dada. quer dizer que aqueles títulos eram o que eles iriam batizar. Eles viriam o Consolador que iria trazer a revelação daquele nome ali, né? E isso, a ordem foi dada lá, no Monte da Galileia, e ela continua aqui em Atos, ó. Atos 8. Vou ler o 4. Tá. E estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, ele estava aguardando a promessa do Pai. Quando eles fossem revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo, aí viria essa ordem para eles saírem, né, irmão Sanael? Isso. Aí pega aqui, irmão, eu vou ler Atos 2 no início, depois o irmão segue. Atos 2, capítulo 2, né, verso 2. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, a gente tem que salientar isso aqui. Que línguas que eram essas que eles falavam? Olha aqui, era uma língua estranha? Era uma língua de anjo? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, esse o verso 6, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não era uma língua diferente, não era uma língua estranha. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Além de ser galileus, a maioria era indouto. Não sabia nem ler e escrever, irmão Sanael. Quanto mais falar que eles eram poliglota. E todos ficaram maravilhados. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha que coisa. Tremendo. E isso era por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo não falou numa língua desconhecida, ele falou numa língua que cada homem, cada mulher que estava ali, independente das nações que estavam ali, porque ali diz que estavam ali os partos, os medos, os elamitas, e os que habitam em Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e Líbia, Cirene, e tantos outros aqui, cretenses, árabes, mas todos eles ouviam na sua própria língua. Porque ali ele estava já mostrando essa base, né? Recebeu do Espírito Santo agora. Aqui não há discussão, irmão. Se você quer saber qual que é a atitude da igreja, os atos da igreja, que fala de atitudes, de ação, como que a igreja se estabelece após receber o Espírito Santo, é o livro de Atos. Não há discussão fora disso. Você quer saber qual vai ser a sua atitude quando você recebe o Espírito Santo? Lê o livro de Atos. E o que o irmão mostrou aqui, eles falando em línguas, que é uma coisa confusa hoje em dia, não é o tema específico,
mostrando sobre línguas, mas Deus, Jesus, permitiu eles falar em outras línguas, mas línguas conhecidas, por causa daqueles que estavam lá, para entender também o que eles tinham recebido, para entender a mensagem que estava sendo entregue. E qual que era o próximo passo que estava indo? Agora, quem que vai lá e vai entregar essa mensagem? A gente acaba voltando de novo lá na base da igreja, Mateus 16, 13 em diante. A chave foi entregue a quem lá? Pedro. Para Pedro. E agora quem que levanta com essa mensagem? Pedro. Com essa base? Discurso de Pedro. O discurso de Pedro. Um indouto. Vamos voltar nisso aí, enfatizar. Um homem que não sabia ler nem escrever. Podia fazer um O ali para ele lá, que é tamanho de um vagão que não ia saber ler. Agora ele preenchido com o Espírito Santo. Aí, era irmão, Pedro falando? Nesse momento aqui, será que era Pedro falando? Aí agora, irmão, William, o senhor vai entrar no 36, 37 em diante, de Atos 2. 36 a seguir. Agora é contigo. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. William, dá só uma pausinha. Volta só um pouquinho aqui. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Só enfatiza isso para nós mais uma vez. 36. Mateus. Os apóstolos. Mateus estava. Não, Mateus estava lá. Estava. E ele poderia escreveu ter, lá. E ele poderia ter censurado a Pedro, não poderia? Poderia ter levantado. Ou mesmo Pedro. Lucas. Mas o que estava em Pedro, Mateus também recebeu. Recebeu todos. Todos estavam unânimes. Se Mateus levantasse, ele não tinha recebido. E ele estava indo contra as próprias escrituras. Irmão, é tão interessante que o Espírito Santo é unânime. Todos falam numa mesma língua. Vamos lá, irmão. Vamos agora por... O senhor entrou agora no 38, né? Isso. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas sendo batizadas em nome de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos uma ordenança em Mateus 28, 19, Justamente. Que foi que nós lemos, uma ordenança, e aqui agora nós temos o cumprimento dessa ordenança, que levou 3.000 almas a ser batizada. Aí a pergunta é essa: bom, se esse batismo aqui estava errado, então essas 3.000 almas, além de não receber o Espírito Santo, foi tudo para o inferno, né? Se o batismo estava errado aqui, se o Espírito Santo errou aqui, porque Pedro não falou por ele, a Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Tanto que cada homem ouvia na sua própria língua. Então, essas 3.000 almas, se perdeu tudo, né? Porque foi o batismo de homem, irmão, não foi de Jesus. Justamente. E o Espírito Santo não foi o Consolador que foi enviado? Se ele usou a boca de Pedro e falou... E o que Jesus falou? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, o mesmo Jesus agora estava falando na boca deles. Antes Jesus estava falando com eles. Mas agora, na forma de Espírito Santo, Jesus estava falando na boca deles. Justamente. Ou seja, quem falou ali foi Jesus, na forma de Espírito Santo, na boca dos apóstolos, na boca de Pedro. E eu falo uma coisa: se você tem coragem de dizer que ali era o homem,
você simplesmente se arrependa. E agora, eles eram essa base. Eles eram essa base. Gálatas, nós voltamos lá em Gálatas. Paulo falando, se pregar outro evangelho fora disso, seja anátema. Nós não encontramos na Escritura, nas Escrituras, eles batizando nesses títulos. Nós não encontramos nas Escrituras eles batizando nesses títulos. Então, os apóstolos, todos eles estavam firmados nessa edificação. Todos eles receberam o Espírito Santo. Então, firmando... Aí a gente faz essa pergunta para os irmãos que estão nos acompanhando. Nos mostra, então, dentro das Escrituras, um deles batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando os títulos. Porque da agora para frente nós vamos mostrar a eles o batismo que eles sempre utilizou dentro das Escrituras. Nós vamos mostrar eles batizando dentro das Escrituras. É o que nós temos de referências, o que comprova o que nós estamos dizendo. Nós vamos mostrar os discípulos batizando daqui para frente. Não existe outra, não tem como. E outra coisa, já que você tocou nesse ponto, eu quero deixar um parênteses aqui. Aí você pergunta, mas e o batismo do Pai, Filho e Espírito Santo, então? Como que ele surgiu? Então, eu vou te contar para você qual é a origem do batismo nos títulos. Ele foi instituído no concílio de Nicéia, depois da morte do último apóstolo, 325 anos depois da morte de Cristo. Roma era pagã, ela se tornou papal e fez um concílio, e eles se ajuntaram ali, e visto que eles eram politeístas, ou seja, criam em vários deuses, eles instituíram o batismo no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Essa foi a origem do batismo do Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem um batismo bíblico, que foi instituído por Jesus, por Deus, e você tem um batismo que foi instituído por homens na história. Só que esses dois batismos não chocam. Ou melhor, eles chocam, porque um foi dado de cima e o outro foi dado de baixo. Então você tem que entender isso. Não significa que todos aqueles lá atrás que foram batizados no nome de Pai, Filho e Espírito Santo se perderam. Não, de forma alguma. Você tem que entender isso. Mas chega um ponto que nós, a partir do momento que isso nos é mostrado de uma maneira clara pelas Escrituras e nós tomamos ciência disso, então esse batismo passa a não ter mais validade, como antes, porque lá eles não tinham essa luz que nós temos hoje. Mas hoje nós temos. Hoje nós temos essa Bíblia aqui e nós temos ela mostrando realmente que não há batismo no Novo Testamento sendo feito em títulos. Nós só encontramos isso na história, e isso 325 anos depois da morte do último apóstolo. Aí eu pergunto para você, qual batismo seria o correto? O batismo de Jerusalém, onde ele foi instituído ali, quando eles estavam cheios do Espírito Santo, ou num concílio de Roma, lá em Nicéia, lá na Turquia? Então, fica essa pergunta para você, esse questionamento para você, faça essa interrogação para você. Porque João, nós vamos ver aqui, os irmãos vão ler, que muitos que foram batizados pelo profeta João tiveram que ser batizados de novo para receber o Espírito Santo no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único batismo que realmente perdoa pecados. Aí você diz, não, mas eu já fui batizado. Tudo bem. Você quer mais do que aqueles discípulos de João que foram batizados por um profeta? Você foi batizado por um pastor, foi batizado por por um apóstolo, por um ministro? Eles foram batizados por um profeta que Jesus falou que não houve maior na terra.
E eles tiveram que ser batizados, agora você vai falar para mim que você não? Pense nisso. Analise isso. Se eles tiveram que ser batizados, sendo batizados por um profeta, e você então? Que quem te batizou foi simplesmente um homem que tinha ali um título. Bom, William. Irmão César Henrique, dando continuidade no que o senhor falou a respeito disso aí, a gente assim, enfrenta muito isso no evangelismo. Quando a gente vai fazer o evangelismo, a pessoa vira e fala assim, mas dentro da ordem de Jesus e do apóstolo Pedro, eu fico com a de Jesus. Citam que tem 2 batismos dentro da Bíblia. 2 batismos. Um que foi ordenado por Jesus e outro por Pedro. Mas em Efésios 4:4, melhor, a Bíblia diz assim, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A Bíblia, ela tem coesão. O que ela fala em Gênesis, ela vai até Apocalipse. Como que vai existir 2 batismos? Será que não há um erro aí de interpretação nesse meio, não? Será que não há uma interpretação humana no meio disso aí, não? E nós somos a heresia. Mas eu estou lendo Bíblia. Nós estamos falando Bíblia. Né, irmão César? Pega na história, entra na história, pesquisa na internet, entra no Concílio de Nicéia que você vai encontrar a origem desse batismo, o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Justamente. Então, um foi instituído aqui, o outro foi instituído lá. Agora, falar a verdade é heresia? Mostrar a verdade é errado? Aos olhos de quem não recebeu a revelação? Colossenses 3,17, ele vem e afirma, e quanto fizertes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazei tudo, não tem exceção, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos fugindo momento algum de escritura, de Bíblia. Nós estamos mostrando escrito aqui. Escrito aqui. A minha Bíblia não é diferente da do senhor, não é? Todas são iguais, pode pegar em casa, pode pesquisar. Dá alguma palavrinha assim, mas o contexto é o mesmo. E o senhor vai ler, irmão Sanael, de João, Paulo rebatizando o pessoal lá? Em Atos. Isso. Você quer ler aí? Vamos lá, Atos 19, né? Isso. 1 ao 6. 1 ao 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: em que sois batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, irmão, olha aqui para você ver, ó. Os discípulos de João falaram para eles abertamente: nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa, quando Jesus falou para os apóstolos, para eles ficar lá em Jerusalém, e quando ele falava para eles lá, em particular, que eles iam receber esse Consolador, os outros não sabiam realmente o que era Espírito Santo. Na Bíblia, no Velho Testamento, você não encontra o Espírito Santo ali. Então, na verdade, esse Espírito Santo, ele só pôde vir depois que Jesus morreu e foi assunto aos céus e desceu. Aí, então, o Espírito Santo
mas eles não conheciam o que era Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era Espírito Santo. Eles estavam perdidos. O que é Espírito Santo? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Aí eles entenderam. O que é esse Espírito Santo? O que aquilo mostrou para eles? Aquilo era o Jesus que estava na terra, que cumpriu a sua missão, subiu ao céu e desceu novamente. Aí eles entenderam o que era o Espírito Santo. E olha quem Deus conduziu para batizar eles. Paulo. Paulo que recebeu diretamente do Senhor. Ele não andou com Jesus, irmão. Não andou. Ele não andou. Isso que vale ressaltar. Não andou com os apóstolos. Não andou. Não andou. E ele viu que o batismo era esse. Ele não estava lá com Mateus, né? Ele não estava lá com Mateus. 12, né? Ele não estava em Atos 2,38, estava? Não, ele não estava lá. Estava, irmão? Não. Não. Quando foi dada Como é aquela que ele hora. sabia? Mas ele estava em Gálatas 1,12, né? Mas como é que ele sabia disso aqui? Ele não estava lá em Atos 2,38. Revelação. Aí é que está a coisa. O que o senhor tem aí para nós mais aí? Mediante toda essa escritura que a gente leu, eu até chamo a atenção a respeito da questão desse batismo. Muita gente tem resistência acerca desse batismo. E se a gente for olhar essa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente não vai achar nenhum batismo nos títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente mostrou que vários batismos, inclusive um que se iniciou com quase 3.000 almas em nome de Jesus Cristo. E no livro de Romanos, capítulo 6, olha o que Paulo diz. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Uma pergunta. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui não está falando que foram batizados em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Foram batizados em nome, em Jesus Cristo, na sua morte. Então, o batismo é isso. Como Cristo morreu e ressuscitou, a pessoa, quando ela se entrega, ela é sepultada ali e ressuscitada em Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, a única maneira dos seus pecados serem apagados e receber o dom do Espírito Santo. Agora, mostre outro batismo na Bíblia? Mostre outro batismo na Bíblia? Não tem. Agora, a Escritura diz que a revelação, o Evangelho, não é para quem quer, não é para quem vai atrás, é para quem Deus escolhe. Mas leia com atenção, invoca o Espírito Santo antes de ler a Bíblia, porque ela não é revista, ela é palavra viva. Eu queria, irmão, ressaltar uma coisa em cima disso, irmão. A importância do batismo. A importância dele, o que ele de fato significa. Justamente. Porque só ir lá, deitar as águas, levantar novamente... Não, mas a gente tem que saber o que ele significa. Foi o que o irmão mostrou aí. Nós morremos com Jesus Cristo, para que morremos em sua morte, para que também ressuscitássemos na sua ressurreição. Irmãos, a gente fez isso porque a gente cremos na ressurreição. Cremos que se por mais nós formos entrar numa sepultura, nós levantaremos novamente. Esse é o significado importante, é o significado principal do batismo. Do batismo. É por isso que nós batizamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi o único que entrou lá e saiu. Amém. É o único que entrou lá e saiu. Agora, existe o nome. Lá foi dada a ordem, no nome, existe o nome, nós estamos falando, irmãos, o nome que o próprio Senhor Jesus Cristo pediu no ide batizais em nome de nosso, ide batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele pediu um nome, ele está pedindo, ele falou ide batizai no nome, não em nomes, no nome, ele está pedindo um nome ali, e nós estamos falando para os irmãos, nós temos a revelação desse nome. Nós estamos sobre essa base que o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá para Pedro.
Nós estamos sobre essa base. E o nome é esse, Senhor Jesus Cristo. Aí nós entramos lá em Atos 2:36, que fez ele Senhor e Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos batizados nele. E o batismo principal, isso daí, nós falamos muito do batismo em águas, né? Isso. Mas o batismo em águas é uma representação do que aconteceu em seu coração. Em seu coração, em sua alma, ela já foi limpada, redimida, através de Jesus Cristo. Dando uma vindicação na palavra que o senhor disse aí, Romanos 6,6, o significado do batismo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele, com Jesus, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Se eu batizei de uma forma errada, eu vou deixar de servir o pecado? Não tem como, esse corpo não vai ser desfeito. Escritura, Bíblia falando. O corpo do pecado seja desfeito. Contra fato, argumento? Não, e o único que paga os nossos pecados, que nos deixa limpo hoje. Somos livres hoje, podemos falar, somos homens livres. É claro que ainda cometemos erros, mas nós temos um sangue ainda que fala por nós. É o único meio. É o único caminho, é esse. Não existe outro. Quem pagou por nós? Nós não vamos querer levar o nome dele. Então, já que foi ele que pagou, nós não estamos casando com ele. Aqui, ó. Vamos aqui para Atos, capítulo 22. Nós estamos no livro de Atos, né? Que é Atos dos Apóstolos. Vamos para Atos, capítulo 22, o verso 16. Isso aqui é uma escritura também muito tremenda e deve ter apreciação. Olha aqui, ó. E agora, por que te detens? Por que, meu irmão, se detém? Por que, irmã, você está se detendo ainda? Por quê? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém, oh, meu Deus, se isso aqui não tangir o seu coração, nós podemos ficar aqui a noite inteira e nada vai tanger. Porque isso aqui, irmão, quem falou foi Paulo. Ou seja, foi Deus na boca de Paulo. Porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Agora, preste atenção numa coisa. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo não só te dá direito ao perdão dos pecados, mas te dá direito ao dom do Espírito Santo, não aos dons. Falar em língua é muito bom, profetizar é muito bom, e cantar no Espírito e tantas outras coisas, mas não ter o doador não adianta nada. Você pode ter dons e mesmo assim você se perder. Agora, uma vez que você tem o doador, que é o Espírito Santo, aí você vai lá para Efésios 4:30, que diz que você está selado até o dia da sua redenção. Então, essa é a diferença. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é o único batismo que te dá direito a este selo, que é o Espírito Santo. E, assim, é até interessante que todo mundo invoca Jesus Cristo em qualquer situação. Em qualquer situação está invocando a Jesus, né? Mas na hora que chega no batismo, não quer receber o nome de Jesus. Não quer invocar o nome de Jesus sobre ele, sendo que é mandamento da Bíblia, não é do homem. É que é a Bíblia se falando. Foi ele que morreu na cruz ali. Foi ele que foi crucificado. Ele que deu o sangue dele para remir os pecados. Por que não vai receber o nome dele no batismo? Aqui, o que Jesus falou para Paulo, ele ecoa até hoje. É duro recalcitrar contra os aguilhões, né?
resistir à palavra de Deus, resistir o que a Escritura está falando, pegando as Escrituras e torcendo, inventando outros batismos e outras coisas. Está escrito aqui, nós não estamos trazendo teologia, não estamos trazendo ensinamento de homem, não. Simplesmente mostrando textos bíblicos, pontuando. Por que batizar em nome de Jesus Cristo? A própria Escritura está afirmando, está falando. É duro recalcitrar contra o aguilhão, né, irmão? Irmãos, nosso tempo praticamente já foi, né? Mas eu creio que foi de muita valia para aqueles que ouviram e para aqueles que ainda vão ouvir. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, entra aí, começa a pegar desde a sequência, aquelas primeiras que nós tivemos. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento, depois qual é o nome de Deus, vá ouvindo. E vamos ver o que Deus fala no seu coração sobre isso. Aqui nós temos algumas participações, né, de alguns irmãos que fizeram as suas notificações. Qual é o nome? A irmã Vângela, o irmão Valdecir Paula, irmã Maria da Glória, em Santa Rita do Sapucaí, a irmã Águida das Graças, Fernandes dos Anjos, a irmã Maria Nilza Moraes, a irmã Daniela de Lima, irmão David Lima, irmã Lourdes Alves, irmã Carolina Reiki, lá da Argentina, né? Isso, gente. Irmã Marilda Batista, pastor João Batista Camargo, Deus te abençoe aí, meu companheiro, eu sei que o senhor está vibrando aí com essa programação. Irmã Marlene Celestina, Claro Silva, irmão Jonas e família em Bela irmão. Vista. Marcos Vinícius. Irmã Lidiane Oliveira, Carvalho, irmão Adilon Rodex, e irmã Neide, é pastor? Pastor Adilon Rodex, Deus te abençoe aí, meu companheiro, irmã Neide, irmã Júlia, em Brejetuba, Espírito Santo, irmão Mauro Sérgio e família, irmão Roberto de Andrade também na Argentina, Deus te abençoe aí, irmã Flávia Borges, irmã Eliane Rodrigues. Alves, irmão Wender, irmão Wender, companheirão, logo você vai estar aqui conosco, meu companheiro, participando também, irmã Wanda Lúcia, irmã Perpétua Cecília. Minha mãe, isso aí. É? Olha aí, irmão William. Depois o senhor manda logo um vai Deus te receber o nome. abençoe. Olha aí. Irmão Rodrigo Alexandre, irmã Odete Pereira Lima, irmã Ana Rita, irmã Ana Lídia, irmã Terezinha de Oliveira. Isso eu vou com o irmão Marcos Vinícius? Isso. Deixou, acho O irmão que... Marcos Vinícius. E todos aqueles que também não fizeram a sua notificação, mas estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos vocês no precioso nome de Jesus Cristo. Nós vamos agora para as nossas considerações finais e depois nós teremos uma oração. Irmão Sanael, suas considerações finais. Amém. Foi bom estar com os irmãos aqui, participando disso. O que nós falamos aqui é de coisa que nós vivemos, é o que está nos nossos corações. Foi aquilo que clamou em nossos corações, por isso nós tomamos a atitude que nós tomamos em ser batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo a importância de ser batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele trazer o conforto, a paz e a segurança em nossas almas, segurança de vida eterna. Ele pagou os meus pecados e hoje eu posso dizer que eu estou livre e seguro. É isso que eu quis passar para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um e foi bom estar aqui com os irmãos. Que Deus os abençoe. Irmão William, suas considerações finais. Eu espero que esse programa nosso aqui, indicado pelo pastor Isaías, tenha ajudado muita gente, porque aqui nós não estamos falando somente com águias. Estamos falando com todos os públicos de muitos lugares, né, inclusive da Argentina. E se a gente fosse entrar mais aqui, com certeza a gente iria até amanhã. Mas a gente tem horário a cumprir, né? A gente não pode passar do horário. Mas pense nisso, medite, começa a olhar isso de outro ângulo. Começa a ver,
pegar a Bíblia, abrir as Escrituras, nós citamos Bíblia. Não citamos teologia nem o que o homem falou, não, mas o que Jesus Cristo falou. Né, irmão César? Graças a Deus. Às vezes, pode ser que muitos estranham, às vezes até a maneira da gente falar certas coisas, ou às vezes uma entonação de voz, mas a Bíblia diz que eles anunciavam o Evangelho com ousadia. Então, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo com ousadia, não é com medo, não é com receio, não é com incerteza, não. Nós sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro. E o que nós aprendemos, nós estamos anunciando para vocês. Então, nós anunciamos o Evangelho com ousadia, não é querendo dizer que somos melhores, não é isso, mas anunciamos ele com ousadia no Espírito, para você entender que nós temos confiança no que nós estamos falando, porque se fosse a nossa palavra, nós seríamos as pessoas mais desencorajadas. Eu mesmo nem queria estar aqui, misericórdia de eu estar aqui para falar uma palavra minha, mas o que eu vos anuncio, o que nós estamos vos anunciando, são palavras de Deus. Deus vos abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo. E agora nós vamos ter a oração. O irmão William vai fazer essa oração para nós, final. Colocando também a irmã Heloísa, nossa irmãzinha. E se você está aí também, tem um pedido, se coloque aí agora, levante a sua mão e Deus vai entrar em cena por você. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai Celestial. Oh Deus, que noite maravilhosa, rica em alimento para as nossas almas, para as almas de quem nos está nos ouvindo. Trazemos somente a sua palavra, obedecemos o seu pedido. Ide e ensinai a todas as nações, pois o Senhor, ó Deus, é a nossa fonte, o nosso refúgio. E eu peço, meu Deus, neste momento, abençoa a este programa, abençoa o pastor Isaías, que tem lutado para manter esse programa. Abençoa todos que estão nos ouvindo. E eu peço ao Senhor, ó Deus, neste momento, olhe, vá ao encontro, ó Pai, naquela sala de hospital, naquela sala de UTI, ó Deus, e leve o consolo, leve a graça, a saúde, meu Deus, a vida da irmã Heloísa, meu Deus, que está precisando, Senhor, da sua ajuda, ó Pai. Vá, meu Deus, eles estão ali neste momento, passando por um momento de aflição, um momento de luta, mas as lutas, como Paulo diz, é para nos tornar cada dia mais e mais fortes, exercitar mais e mais a nossa fé. Basta somente crer, e nós estamos aqui intercedendo pela irmã Heloísa e por todos, e nós somos esse ministério, graças a Deus, porquanto o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor nos livra dos males desta noite, e nos guarde para a hora da sua aparição. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Jesus. Vamos encerrar ouvindo o hino Minha Oração com o irmão Lucas Ramos. Boa noite com Jesus. Meu Senhor, aqui estou diante deste altar, vem mudar quem eu sou, transformar o meu viver. Venho a ti pedir perdão, me entrego em tuas mãos. Eu
preciso mais de ti, ó Senhor Jesus, vem mudar meu coração, me entrego em tuas mãos, essa é minha oração. Se você, ó meu irmão, abatido está, levante suas mãos em fervente oração, deixa Deus te ajudar e tua vida mudará. Eu preciso mais de ti, ó Senhor Jesus, vem mudar meu coração, me entrego em tuas mãos, essa é minha oração. Eu preciso mais de ti, ó Senhor Jesus, vem mudar meu coração, me entrego em tuas mãos, essa é minha oração, essa é minha oração.